Hoje o Barradão completa 39 anos e você sabia que por muito pouco o nome do estádio não foi Durvalzão ou Carneirão? A gente fala esse nome semana após semana, mas afinal de contas, você sabe quem foi Manuel Barradas? Você sabia que o ex-prefeito de Salvador, João Henrique, é neto dele? Vamos lá, Manuel Henrique da Silva Barradas. Ele era filho de professores portugueses, né? E o seu pai, Antônio Augusto da Silva Barradas, era um entusiasta ali do cinema, que era uma arte que estava nascendo ali no começo do século passado, 1910, a década de 20. E daí que Antônio Augusto Barradas foi convidado pelo então presidente do Brasil, Epitácio Pessoa, para vir fazer um documentário aqui no Brasil sobre a seca do Nordeste. Como era uma arte muito nova, aqui no Brasil ainda não existiam muitos cineastas, ainda não tinha muito equipamento, muito recurso para isso. Então tinha que trazer gente de fora para fazer esse tipo de conteúdo. Antônio Barradas então veio fazer esse documentário, acabou se encantando pelo país e se estabeleceu posteriormente, trazendo para cá sua esposa e seus 5 filhos, entre eles Manuel Henrique Barradas. Manuel, ainda muito jovem, começou a ajudar o pai, né, nas pesquisas para esses filmes que ele fazia, e numa dessas missões ele veio parar aqui em Salvador, onde ele acabou se apaixonando pela sua futura esposa, casando e fixando moradia aqui. Já aqui em Salvador ele acabou se tornando um empresário muito bem sucedido na época no ramo de cinema, ali muito incentivado pela arte, que seu pai era um grande entusiasta. Chegou a reformar, administrar e comprar vários dos melhores cinemas da época, inclusive o famoso extinto Cine Guarani, que hoje é nada menos do que o Glauber Rocha. Manuel também era um grande amante e praticante de esporte, chegando a ser um nadador e um remista muito bem sucedido, bem conceituado. Foi nessa época que ele acabou se tornando atleta do Vitória e foi tendo aí os primeiros contatos com o clube, foi passando a frequentar a sede e foi ficando ali cada vez mais próximo, com mais afeição pelo Vitória. Como ele era um grande incentivador do esporte, ele foi começando a ficar cada vez mais atuante ali dentro do clube, trazia muita gente para treinar nas equipes do Vitória, de todos os esportes que o Vitória tinha na época. Estamos falando aqui, galera, da década de 40, 50, por aí. Então, o Vitória ainda era um clube amador. Tanto Vitória não tinha muitos recursos, precisava pedir campo emprestado para poder até treinar. E isso foi causando uma grande aflição em Manuel Barradas, que começou a partir dali a vislumbrar um sonho de ver o Vitória ter o seu próprio estádio. Ainda dentro dessa fase amadora, Manuel começou a ajudar muito na questão administrativa do clube, porque realmente ali era a galera que se juntava para tentar cada um fazer uma função e tocar o clube para frente. Nessa ele se tornou diretor e logo depois presidente do clube, mas durante um pequeno período entre 1947 e 1949, depois ele acabou não se interessando em continuar e ficou ajudando o Vitória de outras maneiras. Continuou sendo um grande incentivador do clube durante vários outros anos. Já nos anos 80, para ser mais preciso, na gestão do ex-presidente do Vitória, José Rocha, e do governador do estado, que era genro de Manuel Barradas, que era ninguém menos que João Durval, pai do ex-prefeito de Salvador, João Henrique. Ou seja, Manuel Barradas é avô do ex-prefeito João Henrique. Na década de 80, Manuel Barradas já estava com a idade bem avançada. Ele nasceu em 1906, então estava ali com 70 e poucos anos e ele tinha um problema de cardiopatia, então ele já estava meio debilitado, com a saúde meio ruinzinha, mas ainda assim ele foi muito atuante, contribuiu muito para a idealização do projeto, que foi elaborado e executado pelo engenheiro Leves Machevski, que também era rubro-negro. Depois que o estádio já estava pronto, a diretoria do Vitória foi até João Durval e ofereceu a homenagem de colocar o nome do estádio do então governador João Durval Carneiro. Ou seja, o estádio Manuel Barradas poderia se chamar João Durval, o Durvalzão, ou João Durval Carneiro, o Carneirão. Mas João Durval, bom genro que era, recusou e, segundo relatos, proferiu a seguinte frase: o Vitória faria muita justiça se colocasse o nome do seu Barradas. Tá vendo? Quis dar moral para o sogrão, isso é que é genro. Vitória então debateu rapidamente o assunto e optou por fazer a devida homenagem a Manuel Barradas, que a princípio também relutou e queria devolver a homenagem para João Durval. Manuel Barradas falava que o seu genro tinha grande contribuição no esporte, era muito incentivador como político ao esporte, já foi presidente do Fluminense de Feira e também ajudou na construção do Joia da Princesa. Mas no final das contas ficou decidido que o nome seria de Manuel Barradas mesmo. Com a saúde não muito boa, Manuel Barradas foi levado aí pelos seus familiares para a inauguração do estádio no dia 11 de novembro de 1986. E os relatos também afirmam que durante a inauguração ele derramou muitas lágrimas e se emocionou muito, porque ele conseguiu
mesmo que tardiamente, ainda em vida, concretizar o seu sonho de ver o Vitória atuando em sua casa própria. Manuel Barradas faleceu no dia 15 de maio de 1994, ainda dando tempo de, mesmo com a saúde muito frágil, acompanhar grandes melhorias que foram feitas no estádio, que ganhou ali as primeiras arquibancadas, a iluminação que ainda não tinha na inauguração, entre outras coisas que tornaram o estádio apto para receber grandes jogos do futebol brasileiro e internacional. E aí, galera, o sonho de Manuel Barradas acabou se tornando esse que é o símbolo do renascimento do clube e de uma era que foi ali hegemônica para o Vitória, mudou a realidade de um bairro inteiro e hoje é reverenciado nacionalmente por ser um estádio com personalidade. Nessa era de tantas arenas padronizadas, né, e elitizadas, o Barradão parece ter vida própria e não à toa que ele é tão mencionado por a maioria das pessoas que vêm jogar aqui se surpreendem por ainda ver um estádio com características únicas e não ser igual a todos os outros estádios que a gente já vê mundo afora. Hoje o Barradão, além de tudo, a marca, né, de um futebol raiz e de resistência ao futebol moderno. A gente só não sabe até quando, porque de um lado há quem queira que o Barradão dê um salto adiante, se modernize e proporcione mais conforto para o seu torcedor se tornando arena, entre outros que defendem que o Barradão continue sendo o estádio raiz. Esse é um debate que ainda teremos mais adiante. Tenho certeza que Manuel Henrique Barradas ficaria muito feliz de ver isso aqui se tornar isto aqui. Quem quiser saber com mais detalhes a história de Manuel Barradas e da construção do Barradão, eu recomendo este livro aqui, Barradão, Alegria, Emoção e Vitória. Não é publi, mas também se quiser se tornar publi, eu tô aceitando, inclusive preciso. Esse livro aqui é muito bom e não se resume só a contar a história do Barradão, mas a história do Vitória como um todo. Não sei dizer se ainda acha fácil na livraria. Outro dia eu pesquisei ele usado e não tá muito barato, mas fica aí para quem quiser conhecer com mais detalhes a história do nosso clube.